pessoal, de volta aqui com o CMCast. Ricardo, tudo bom? Tudo bom, Carlinhos? Ricardo, no episódio passado, a gente falou sobre 120 dias do governo Lula. Talvez você seja acusado de comunista, esquerdista. Se prepare para a ordem de comentários. Agora a gente vai fazer uma crítica sobre a esquerda alagoana. E talvez você seja atacado por outra parte, mas enfim, faz parte. O que eu quero contextualizar é o seguinte: a gente já fez um programa sobre a direita bolsonarista alagoana, e eu queria que a gente contextualizasse em que papel, em que patamar se encontra a esquerda em Alagoas, se ela tem representatividade na sociedade como um todo, se as figuras que representam a esquerda em Alagoas, elas têm representatividade, e qual a chance eleitoral desses personagens, a reboque do governo Lula, enfim, de um governo Paulo Dantas que quer abraçar esse dito progressismo. Queria traçar um perfil do que é hoje a esquerda alagoana, Ricardo. Você abordou alguns pontos aí que são extremamente interessantes. Por exemplo, você fala Paulo Dantas. Paulo Dantas é tido a vida por uma parcela, né, dos setores progressistas de Alagoas como um cara progressista. Não é. É um cara que vem da direita lá do sertão, da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é majoritariamente de direita, né, com um ou dois personagens fora, né, desse perfil direitista. E aí, como se agrega a esquerda alagoana ou alguns partidos de esquerda ao governo Paulo Dantas, ocupando espaços, né, secretarias do governo Paulo Dantas, como ocuparam, né, no governo Renan Filho. Mas, evidentemente, estão ali num governo de centro e, às vezes, centro-direita, que é o caso específico, imagino, do Paulo Dantas. Votar no Lula não blinda ninguém, entre aspas, né, do direitismo. Né? É o comportamento histórico das pessoas que define efetivamente o que elas são ideologicamente. Quando a gente fala da esquerda alagoana e da perda de musculatura da esquerda alagoana, a gente tem que voltar no tempo. Isso acontece desde o final da década de 1980. Vem perdendo representatividade. Evidentemente, a esquerda tem crises no Brasil, né, em vários momentos. Já teve o auge, né, na época do governo Lula, porque tinha, sim, representação de alguns partidos de esquerda importantes, representações importantes no governo Lula e no governo Dilma, mas depois perdeu, evidentemente, e a direita assumiu esses espaços na máquina pública. Aqui resta um pouco do que foi a esquerda de Alagoas. Eu sou de uma geração que viu a esquerda clandestina ir para a institucionalização. Era o PCdoB, era o PT que estava nascendo, né? E eu acompanhei isso, sem dúvida nenhuma, com algumas pessoas que eram lideranças destacadas e que conquistaram a posição de liderança, e é importante ressaltar, vieram do movimento estudantil, do movimento sindical e do movimento social. E também uma parte até da igreja progressista, da igreja católica. Vou lembrar aqui o Aliomar Lins, era um nome que era uma esquerda, a esquerda católica, né? E o Judson Cabral também vinha da esquerda católica, ou seja, além do movimento sindical, eram pessoas que tinham representatividade em movimentos sociais. Só que também os movimentos sociais se definharam. Se você pega hoje o movimento sindical de Alagoas, é muito pobre, é ralo. A gente está vendo um momento, né, em que o governo do estado não concede reajuste e não tem uma reação do movimento sindical. Veja só, isso era inimaginável. Por exemplo, na década de 1980, eu lembro que o Collor, governador, o Moacir Andrade, governador, sofreram uma pressão brutal do movimento sindical. E ali estavam representações da esquerda, PCdoB, PT, enfim, o pessoal ainda não havia. Hoje, o que resta da esquerda alagoana, que pode ser definida como efetivamente esquerda, está no PSOL. O PT é um partido de centro, centro-esquerda. O PCdoB, infelizmente, eu digo infelizmente porque tinha nomes como, eu vou lembrar aqui, Jared Viana, Edberto Cianelli, Eduardo Bonfim. Esses ocuparam mandatos parlamentares, né? O Enio Lins, que foi um vereador e um bom vereador, e depois esse pessoal foi se afastando. O Tomás Beltrão, que depois foi para o PT, que eram nomes importantes,
que ganharam visibilidade e ganharam eleições. Hoje, você pega dentro da esquerda, o PCdoB não consegue mais emplacar absolutamente nada nem ninguém. O PT e o PCdoB são puxadinhos do MDB aqui em Alagoas? Viraram, né? Viraram efetivamente, porque o senador Renan Calheiros sempre teve uma aproximação muito forte com o PCdoB, né? Ele vem do movimento estudantil, já disse aqui, ele se elege em 1978 com o apoio do PCdoB. E ele tem uma influência dentro do PCdoB, só que o PCdoB, Eduardo Bonfim, se afastou completamente, o Enio Lins, né, se afastou. Eu citei aqui o caso do Edberto. A Jarede Viana foi uma vereadora extremamente combativa, era do movimento dos professores, e na época você tinha nomes, Alba Correia também era do PCdoB, né, que era uma liderança importante do movimento dos professores. Eu citei alguns, o PT tinha o Paulão veio do movimento sindical, né, e era uma liderança importante nos urbanitários, se elegeu Joaquim Brito depois, enfim, e hoje... Aonde está a renovação desses partidos? Aonde está a renovação? Aonde está? Não acontece porque o movimento social enfraqueceu-se e muito, perdeu a representatividade e não forma mais lideranças como formava para PT, para PCdoB, para o PCB também, né? Eu lembro que o Freitas Neto era ligado ao PCB, né? Enfim, não forma mais essas lideranças dos movimentos sociais e, em função disso, os partidos são consequência desse definhamento. Definha o movimento social, incluindo o movimento estudantil, o movimento sindical, e definha os partidos de esquerda. E aí ficam alguns personagens que são ligados à máquina pública, né? Vão para uma secretaria do Estado, já foram para a secretaria do município quando o Ronaldo Lessa foi governador. Se você lembrar, a última grande liderança de esquerda em Alagoas com projeção e projeção nacional foi a Luísa Helena, que perdeu-se por uma série de razões. Enfim, a Luísa tem um caminho muito errático, né? Mas sem dúvida nenhuma foi uma grande liderança. Hoje, quem é a grande liderança de esquerda do estado de Alagoas? Você não tem. Você tem um deputado estadual, Ronaldo Medeiros, que é um bom deputado, diga-se de passagem. Você tem um Paulão, que é um bom deputado, mas assim, não abre espaço para o crescimento de outras lideranças. Eu também não sei se essas outras lideranças existem efetivamente e que precisam aparecer. Eu citei esses dois partidos e vou citar o PSOL, que é o que restou hoje de partido de esquerda. Se você lembrar, na eleição para o governo do estado, o PSOL tinha o melhor candidato, na minha opinião, que era o professor Cícero, mas que não tinha penetração política, eleitoral, pelo contrário, por mais que a performance dele nos debates fosse excelente, mostrando que ali tinha uma pessoa preparada, não é o suficiente para atrair o eleitor. E aí ficam alguns poucos representantes desses partidos que vão se agregar à máquina do Estado hoje, né? E já se agregaram na máquina da prefeitura em outro momento, e não surgem as novas lideranças que são absolutamente necessárias. Porque a direita está aí. A direita está ocupando espaço junto, então, né? A pergunta que talvez não tenha resposta. Porque a gente discutiu, quando a gente discutiu sobre o bolsonarismo em Alagoas, a gente falou de 3 ou 4 personagens que são muito bem votados. Algum deles, o mais votado dentro do cargo que ele escolhe para concorrer. E qual o futuro da nova esquerda alagoana? O que é que um representante hoje, dito progressista ou de esquerda, deveria fazer para poder ter uma densidade eleitoral maior? É uma resposta que eu não tenho. Eu vou lembrar de novo o livro do Rodrigo Nunes, né? Enfim, que ele aponta, entre outras coisas, a necessidade de voltar às bases mesmo, né? Isso. Então, os movimentos, ele cita, inclusive, as comunidades eclesiais de base, né? No que é possível, nos movimentos sociais, buscar essa base para o embate político, tentar atrair o embate político. Eu lembro que já na década de 1990, a virada, né, do milênio, o Vladimir Palmeira, que foi um grande líder estudantil, né, comandou a passeata dos 100 mil, ele vive me lembrando dessa história da passeata dos 100 mil, e eu perguntei a ele, por que a meninada, a juventude não se sente mais atraída pelo embate político, pela política? Ele disse, com isso que está aí, a gente estava na virada do milênio. E posso afirmar, imagino eu, que de lá para cá só fez piorar. Então, sem a juventude é o frescor, né, de uma sociedade, né? É quando você tem energia para o bom embate, por mais equívocos que possa cometer, é necessário que haja
essa participação da juventude, senão a política de um país não avança. Sem a juventude não avança. E aí, não se vai para o movimento sindical, porque também o movimento estudantil já se desfez ou se diluiu, e ficam faltando exatamente essas lideranças que são necessárias para os partidos de esquerda. Normalmente, se você vai observar, as lideranças de direita, elas são individuais. O Bolsonaro é uma liderança individual. Das esquerdas, elas vêm de um coletivo. Mas aonde está esse coletivo? Eis a pergunta. Eis a pergunta, Ricardo. Eu não sei. Se você não sabe a resposta, muito menos eu. Eu fico admirado com essa questão dessa diferença entre as grandes... Não há sinalização de que isso... Agora é preciso energia, né? E é isso. Tentar voltar às bases. E as bases do movimento estudantil. Eu fui do movimento estudantil e era, então, uma batalha dura, porque ainda a gente vivia, né, os últimos anos da ditadura militar, mas ela estava ali presente, né? Mais ou menos, né? 77, 78, 79, mas a gente ia buscar na sala de aula, atrair eu estou falando no movimento universitário, né? Mas, pelo que eu sei hoje, isso praticamente não existe, né? E sem essa juventude, acho muito difícil a esquerda gerar novas lideranças. É isso, Ricardo. Eu também concordo inteiramente com você. Eu acho bem difícil. O que a gente tem hoje é pessoas de direita, como você falou, se aproveitando de maneira marqueteira de um discurso progressista para que... Eu não vejo discurso progressista não, viu, Carlinhos? Eles tocam mais facilmente, né? Enfim, naquilo que é o âmago ou o ressentimento. Você provocar o ressentimento das pessoas dá ibope e dá resultado. Isso está se demonstrando. E é preciso mudar isso aí. Pois é, Ricardo. É isso, depois a gente volta. Eu acho esse tema fantástico, sabe? Mas depois a gente volta a conversar mais sobre isso. Vamos ver se as figuras e os personagens da esquerda conseguem se sobrepor a esse quadro que a gente traçou. Mas, apesar de eu achar complicado. Como dica cultural, Ricardo, eu vou trazer um disco que ele é muito político. Assim, eu acho que foi muito importante para mim, minha trajetória, né? Que é um disco do Gilberto Gil. Por que eu estou insistindo nessa questão de disco, Ricardo? Com stream e tudo mais, as pessoas... Não, por que você não fala de uma playlist e tudo mais? Eu digo porque os streams permitem que você vá lá, escolha um disco e vá lá da primeira à última faixa. Porque eu acho que isso tem um... Quando o artista escolhe, ou escolhia, fazer um disco, ele tem um caminho da primeira à última faixa. Ele quer dizer algo. E é importante... Eu continuo ouvindo um disco do começo, da primeira à última faixa. Gosto de fazer isso. Esse disco é do Gilberto Gil, que eu estou chamado Raça Humana. Tem várias canções que são... E é uma semana. Exatamente. Tem várias canções que são muito importantes nesse filme. Além de Raça Humana, Pessoa Nefasta, Vamos Fugir, Índigo Blue. São músicas que têm uma mensagem muito política. Eu fiz uma ponte com o tema que a gente está querendo... que a gente acabou de discutir. Então, vocês vão lá nos streams e tudo mais, ou vocês compram o CD Gilberto Gil, Raça Humana. E a sua? Quem compra CD sou eu, né? Quando encontro. Veja só, lembrando, né? Eu conheci o pessoal do Ceará em 1974, mais ou menos. É muito tempo, né? Então, 50 anos? 1974 faz 49 anos. 49, pois é. Quase 50. Pois bem. E eu conheci o pessoal do Ceará. O primeiro disco que eles lançaram, que era Ednardo, Roger Rogério, Tete, um disco belíssimo. E que passou a tornar essa turma de compositores e cantores cearenses conhecida no Brasil. E aí depois veio o Belchior, sem dúvida nenhuma, o maior deles, né? Belchior é um compositor fantástico, enfim, insuperável, né? E esse disco aqui é um resgate daquela turma pessoal do Ceará, é um disco de 2002, em que junta a Amelinha, né, que era do grupo ali, né, o Ednardo, que foi, sem dúvida nenhuma, o personagem mais popular inicialmente, com o Pavão Misterioso, né, que era a novela que tinha na Globo. A novela, né? Era o tema da novela.
E eles regravaram isso em 2002, vários clássicos, Terral, Como Nossos Pais, Na Hora do Almoço, que é do Belchior, Mucuripe, que é uma música belíssima, Pavão Misterioso, Medo de Avião, Enquanto Engoma a Calça, que é do Ednardo, né, que virou um Eu clássico. adoro essa música. Enfim, são várias músicas regravadas, evidentemente com arranjos atualizados e que, creio eu, não vai envelhecer nunca. Vale muito a pena, se vocês encontrarem por aí, em algum stream, Ednardo, Amelinha e Belchior, pessoal do Ceará. Pessoal do Ceará. Fantástico, Carlos. Muito obrigado. Então, obrigado a todos, gente. Na semana que vem a gente volta com mais episódios.